Fala galera, vou começar um screencast hoje de teste unitário em Angular e Karma. Bom, eu sou o Rafael Bittencourt da RedSpark, só para me apresentar. Hoje a gente vai tentar mostrar na prática como funciona o teste unitário, como eu posso começar a fazer um teste unitário, o porquê de cada coisa e como vou configurá-los de uma forma mais adequada. Tem muita gente com dúvida, inclusive algumas pessoas na própria empresa tem dificuldade, então a gente vai tentar abordar isso melhor para que vocês possam entender como funciona. Bom, começando isso daqui, eu tenho alguns scripts de teste, mas vou fazer na prática com vocês. Eu vou tentar abordar o básico, explicando um pouco de cada um, e tentar também explicar um pouco, por exemplo, até de requisições e como fazer um mock disso, ok? Bom, basicamente o que eu fiz no projeto inicial, na parte inicial, eu usei o Gulp Angler, um próprio generator do Yeoman. Eu vou usar ele como base para a gente, vou tentar disponibilizar esse repositório também em algum lugar. Para quem quiser baixar, eu vou deixar o link no post que eu vou deixar no blog também. Então quem quiser acompanhar pode ver isso de uma forma mais coesa e tentar fazer os seus próprios testes, ok? Bom, explicando um pouco o que eu fiz, eu tenho aqui o meu app, ok? E mocks. Dentro de app eu tenho minha aplicação do Angular, onde eu tenho algumas configurações iniciais, isso daqui é o que o próprio Angular traz. Veio a main como padrão e eu vou fazer um pouco com a user, ok? Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Bom, esse daqui é o nosso code coverage, ou seja, nossa cobertura de código, de como que está o teste unitário no nosso código. Então, se a gente navegar um pouco, vamos tentar ver aqui o navbar. A gente vai ver que essa diretiva praticamente não está sendo nem instanciada. Então a gente não consegue testar, ok? Eu vou fazer um teste de service com vocês que vai ser desse cara aqui, ó, GitHub Contributor. Então a gente vai tentar pegar as informações desse cara, simular uma requisição e ainda utilizar ele como base para os nossos testes de cobertura, ok? Dentro de App User eu tenho aqui meu User Controller, que na prática eu comecei esse controller para fazer de exemplo. Ele só tem um user como um array, ok? Bom, para começar aqui, eu vou fazer no terminal vou deixar rodando aqui, se vocês verem, já estava rodando inclusive. Vou fazer um gulp test alto. O Angular já possui, o generator dele já possui uma camada grande, não reparem no JSLint, ele só está aí por causa do coffee para tentar tratar isso daí, mas não está dando nenhum erro. Bom, se você ver, ele está executando um teste de um teste, ok? Bom, a gente vamos fazer o que? Eu preciso de um cara que vai me fazer uma requisição para pegar algumas informações de colaboradores de um repositório do Git, ok? Esse cara está dentro do nosso service, que está dentro de Components, GitHub Contributor Service, ok? Você vê aqui, ele já tem uma factory que ele espera uma requisição. Eu nem mexi nessa service, então ele está meio que padrão. Então eu exponho para o cara um API host e um get contributors, que é os colaboradores de determinado repositório. A gente pode até incrementar, colocar outras funcionalidades, mas vamos fazer a coisa mais básica hoje, ok? Bom, o get contributors espera um limit, que no caso ele vai verificar se tem ou não. Se não tiver, vai vir 30. Se não tiver, vai vir quantos você decidir. Ele faz o API host, que é baseado no generator gulp angler, e pega um per page para ver quantos caras ou não tem. Então, a gente vai fazer teste básico. Então, vamos começar aqui. No meu spec, eu vou explicar um pouco como funciona. Eu tenho a descrição do que eu vou fazer. Então, eu tenho um testing controller. Posso colocar aqui qualquer tipo de texto. É só a descrição do que realmente vai fazer essa suíte. Dentro dele, eu preciso expor algumas variáveis de escopo. Por quê? Eles vão ser globais para os nossos testes, a suíte de testes, ok? A minha aplicação, eu criei um módulo chamado Screencast, que é a nossa aplicação principal. E eu criei um cara chamado Screencast Mocks, que é esse daqui, ó. Módulo mock, ok? E user mock, que ele vai ser o quê? É o cara que vai nos ajudar. Esse daqui é informações já do Git. Eu peguei só 2 caras para fazer o teste. Então vou mostrar para vocês como que funciona. Esse daqui eu vou usar como mock, então vai ser meio que
só padrão, só para vocês verem como funciona e fazer o nosso teste, ok? Bom, aqui no meu user controller eu tenho só instanciado um array, vou fazer ele como users, ok? Aqui a gente vai ter que descrever algumas coisas. Então vou falar o que? Eu preciso deve buscar usuários, ou melhor, colaboradores do repositório. Opa, tá difícil hoje. Repositório Gulp Angular, ok? O que eu espero aqui? Bom, basicamente eu vou esperar que ele faça uma requisição para mim, mas inicialmente eu tenho que instanciar o controller, ok? Então aqui no nosso function a gente vai ter um inject, ou melhor, vamos ter um inject function. Ok, fechar aqui, de controller. Por que controller? Eu vou precisar injetar ele nesse meu teste e executar esse cara aqui. O que eu vou fazer ele basicamente? Eu vou registrar ele com o meu escopo. Então eu vou ter um scope igual scope. Por quê? Quando eu faço o meu teste, eu tenho que simular o ciclo de aplicação do Angular. Então algumas coisas a gente tem que fazer manualmente. Um exemplo disso é o root scope. O que é o scope? Scope basicamente é uma nova instância de um root scope baseado para determinado controller. Então ele vai gerar um escopo filho e assim vai, nesse nível, ok? Então basicamente o que eu estou fazendo, eu estou injetando a dependência scope, igual no meu user controller, ok? E determinando que ele vai estar disponível dentro do controller. Se a gente pegar aqui um console log scope, e vou até esconder isso daqui. Se a gente for na nossa aplicação, ele vai retornar já um root scope new, ok? Vocês podem ver que tem as propriedades do root scope, mas não é esse o caso agora. Bom, quando a gente faz isso daqui, ele provavelmente vai dar um erro. Por quê? User controller is not a function. Opa, esqueci o nome. É user controller. Ok, instanciei errado. A partir desse momento que eu instancio, você vê que ele já está passando no teste de novo. A gente tem uma diferença aqui, o que? A partir desse ponto, estou instanciando ele no meu teste e estou executando o escopo dele. Então, na prática, ele já está passando pelo meu coverage de users. Então, isso já é um teste de branch. A gente já começou o nosso teste, ok? Bom, continuando aqui o que a gente vai fazer, a gente tem que passar um cara chamado GitHub Contributor, que é o nosso service que a gente deixou exposto, ok? Eu deixei esse cara aqui dentro de uma variável global, GitHub Contributor, ok? E eu faço o injector desse cara. Esse injector ele funciona exatamente como uma injeção de dependência que o Angular já faz naturalmente com a notação de array quando você faz no controller. Você tem que fazer manualmente, porque é o ciclo de aplicação do Angular. Então, o GitHub Contributor ele está exposto aqui através do módulo Screencast, e o que eu precisar eu posso utilizar esse injector. Então, se eu tiver algum provider, algum service, ou algum outra, uma factory, ou até mesmo um filter, você consegue recuperar por esse cara aqui, ok? Eu registrei ele na minha variável global, então ele está disponível em toda a descrição do meu projeto. Então, se eu fizer um outro describe aqui, ele não estaria disponível, ok? Deixa eu fazer o log. Opa. Esse cara não estaria disponível aqui e daria meu erro. Can't find variable GitHub contributor, ok? Porque ele está no escopo acima. Bom, continuando. Agora que eu instanciei meu controller, a gente já consegue brincar com alguma coisa. Então, vamos fazer o nosso it. A gente instanciou que ele deve buscar colaboradores do repositório do Gulp Angular, ok? Então aqui, a partir desse ponto, a gente espera que a gente faça um scope.get contributors, opa, ok? E o nosso teste ele vai dar erro, porque, opa, scope não, scope.
Por quê? Ele espera que a gente faça já uma requisição. O que esse cara vai fazer? Basicamente, ele vai recuperar as informações. Você vê que ele deu erro porque ele não tem esse método. Então, vamos criar esse método aqui. Get contributors. Aqui eu estou usando o coff, então vai ter uma diferença. Ok? Agora eu vou fazer diferente. Eu vou comentar esse trecho de código e vamos ver como o nosso teste se passou. Ele tem uma função padrão aqui dentro, viu? Ele conseguiu entrar, ok? E o nosso teste ainda está dando sucesso, porque não tem nenhuma informação ainda, ok? A partir desse ponto, a gente vai fazer o quê? A gente vai determinar que ele vai ter um limite, que vai ser o limite do nosso serviço para recuperar essas informações. Esse limite vai ser utilizado. Então, se não houver limite, a gente vai fazer dois branches para vocês entenderem melhor como funciona. Se não tiver limite, o nosso limite vai ser 10, ok? Esse daí é o nosso limite. Aí eu vou explicar depois dentro do service como que funciona. Bom, agora que a gente tem esse cara, se a gente ver o nosso teste, ele vai quebrar, porque ele não está passando numa branch desse escopo desse método. Então ele não vai funcionar, ok? Agora, se a gente fizer o nosso getContributors, o que ele vai fazer? Por padrão, ele vai entrar naquele branch, porque eu não tenho um limite, então ele vai setar automaticamente. Então o nosso teste vai começar a passar, ok? Esse ezinho aqui, ele mostra que é o quê? Eu estou passando somente por uma branch e não por outra. Então, se eu tiver limite, qual vai ser a ação que eu vou fazer? Ok? Então, por que, que ele faz isso? Porque a gente não está especificando um limite. Então, a gente poderia fazer um exemplo teste, que eu vou explicar mais para frente, para vocês compreenderem melhor. Mas, basicamente, se eu fizesse isso daqui, determinasse um limite, ele iria entender que um branch que não existe, ele foi passado. Então, você pode ver que ele agora alcança 100% da branch. Até agora, a gente conseguiu o nosso 100% de coverage, ok? Bom, é isso aí. Vou deletar isso aqui por enquanto. Vai voltar a ter 50%, porque um branch desse controller não está sendo passado. Ok? Continuando. A gente vai fazer o quê? A gente precisa instanciar esse cara aqui, o GitHub Contributor. Ok? Então a gente vai fazer esse cara buscar o nosso teste. Então vamos fazer esse daqui. Eu vou registrar esse cara com success fn error fn function. Ok? Vou distanciar esses caras aqui. Ele vai esperar um resultado e vai esperar um erro. Opa! E mais, eu vou instanciar esse cara como users igual a result, ok? Bom, se a gente for fazer o nosso teste, ele vai quebrar bastante. Você vê que o nosso statements, que é a nossa porcentagem de coverage, já caiu muito. E nossas functions, você pode ver que duas já não estão acessando, fora o nosso branch. Então a gente já tem em torno do quê? A gente tem 76% de cobertura. Já diminuiu bastante, ok? Vamos fazer um teste a mais agora. No nosso user spec, a gente já está esperando que tenha um limite. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai simular a nossa requisição. A gente sabe que isso vai gerar uma requisição e vai trazer alguma informação para a gente. Então a gente vai simular isso no nosso teste unitário. Por quê? A gente precisa ter essas informações para determinar se cada trecho do nosso código vai dar suporte ou não o que acontece e se a gente possui erros esperados. Ok? Você pode ver que eu estou fazendo um fetch já do get contributors. Então agora o que a gente vai fazer? Se você ver o nosso teste, ele está passando, ok? E aqui agora a gente vai começar a fazer a nossa brincadeira de requisições. Vamos fazer a nossa promise. Opa. Geramos nossa promise e agora ele vai começar a dar um erro. Opa, só um momento. Opa, deu erro aonde? Deu erro aonde? Linha 9. O Success FN.
disfarça aqui. Bom, está executando o nosso teste, ok? Nossa requisição do Git ele faz um HTTP GET. Então, por enquanto ele não vai dar o erro nos nossos testes, mas ele pode começar a acontecer algum problema. Se você ver nossa requisição, ele não está fazendo nenhum console log ainda. Vamos lá. Vamos continuar. Quando eu faço o get contributors, eu estou recuperando uma informação e eu vou esperar que ele execute algo. Então aqui a gente vai fazer um teste aqui. Tem um cara chamado HTTP Backend. Ele vai ser o nosso cara que vai simular as nossas requisições. Então o que eu fiz? Eu espero esse cara antes de eu executar o meu método. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso determinar o mock que ele vai ser executado. A requisição que eu vou fazer ela vai ser simulada. Então eu vou fazer com que esse cara, o HTTP Backend, faça um flush. Se a gente parar para ver agora, ele vai começar a dar um erro. Por quê? A gente não especificou um limite. A gente espera uma requisição que tenha no mínimo 2 e a gente responde com um 200. Então, se a gente ver nosso branch, ele vai continuar dando erro e manter isso daí. Então, vamos fazer assim. A gente vai mudar ele para 2, para 30 no caso. Vamos ver um jeito melhor. Vamos ver como está no controle. Está 10. Vamos mudar para 10. A gente não vai especificar os nossos colaboradores. Então agora o nosso teste ele vai começar. Espera aí só um momento. O nosso teste ele começou a dar erro porque no nosso serviço ele vai esperar 30. Se ele não tiver limite, ele vai ser 30. Então a gente vai tirar esse cara aqui. Ó. Ele vai começar a dar outro erro agora. Mas por que ele acontece esse erro? Porque aqui nesse contributors a gente espera um argumento. Então a gente vai passar um limite. A partir desse momento, o nosso teste vai começar a passar de novo. Então a gente vai ver que a gente já tem um sucesso FN. Ele já faz o nosso console log e retorna as informações. Ok? Esse user mock eu coloquei aqui para no nosso spec, eu deixei ele como teste. Mas eu posso simplesmente passar isso daqui. Ó. Ok? Esse user mock, deixa eu fazer um teste para ver se ele está sendo executado. Ele é uma constante que a gente deixou. Está retornando undefined. Bom, vamos fazer um teste só com alguns objetos, ok? Vamos criar esse user mock aqui em cima mesmo. Bom, user mock a gente vai esperar o quê? 2 caras, ok? Como a gente tem 2 caras, a gente vai criar 2 objetos. Então a gente vai ter um ID 1, meu nome, vou colocar aqui, Rafael Bittencourt. Vamos replicar esse cara, fazer ID 2, vamos colocar usuário teste. Então vamos ter o nosso user mock 2, vamos criar mais caras destes. User mock 10. E vamos passar esses caras aqui, que é o 2, user mock 3, user mock 10. Opa! Ok? Instanciei eles globais, então eles vão estar acessíveis nos outros caras. Bom, a partir desse ponto a gente vai esperar aqui que recebamos 2. Então, ou melhor, no nosso caso, 10, porque a gente não está especificando. Vamos tentar replicar isso daqui. No 10 temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos mudar isso daqui para não ficar igual. Só para a gente ter o teste. E vai ser isso, ok? Temos o nosso... Opa! Para não dar erro de parse. No 3 vamos ter mais um.
Usuário teste. Ok. Criamos nossos mocks aqui. O que a gente fez agora de requisição, a gente faz um fetch dos contribuidores e espera um objeto do cara, que é o chamado userMock10. Se você ver nosso teste, ele vai começar a dar um erro, porque request, parará, ok. Aqui a gente seta um limite padrão. E no nosso service ainda está o 30. Peraí. Vamos tirar esse cara. No nosso teste unitário. Opa. Contributors per page. Fizemos a requisição. Passamos o user mock respondendo 200. Ok. Disfarce. Vamos ver aqui. Se não existe limite, a gente passa ele como 10. A gente pode até fazer... vamos deixar aqui só por causa do branch, fica melhor. Espera aí um momento que eu estou vendo qual que é o problema. Ele pegou a mesma requisição, mas ainda... Opa! Olha o erro que eu fiz aqui. Você vê como ele simula. Bom, tá aqui. Nosso log já retornou. Então nós temos as informações desse cara. Que são... aqui são quantos? 10 objetos. Isso. Então, a gente fez um flush aqui. E a gente vai fazer o quê? Deve buscar 10 colaboradores. Vamos fazer o nosso switch, que é deve buscar 10 colaboradores do repositório Group Angular. Então nós instanciamos nosso controller. Injetamos a dependência do GitHub Contributor e o Scope. Ok? Vamos simular a nossa requisição e vamos executar o nosso método. Se você reparar, ele já fez isso. A gente pode fazer agora um expect scope users length to be 10. Ok? Então a gente espera agora que o nosso users seja setado como 10. Vamos ver o nosso teste. Opa, calma aí que... Deixa eu tirar esse log aqui. Ele está passando novamente o nosso teste, porque a gente fez o 2. Ok? Então, a partir desse ponto, nosso teste já está começando a passar por vários lugares, mas ainda falta o error. Tá vendo? Então a gente vai meio que limitar. Vamos tentar agora passar por esse daí. Vamos criar agora mais um it, que é um outro teste nosso. Esse it ele vai ser deve buscar 2 colaboradores do repositório Gulp Angular. Mais uma vez, fazemos o inject. E vamos agora continuar. Controller, vamos replicar algumas informações que são padrões. Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai esperar que ele dê um erro. Por quê? A gente vai esperar, por exemplo, que seja 5 caras e a gente vai ter um erro 500. Então a gente vai esperar que apareça um erro de requisição, ok? Então nenhum resultado encontrado. Vamos deixar assim. Bom, a partir desse momento nosso teste ainda está rodando, temos 3. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o nosso scope.getContributors de novo. E a partir desse momento... Opa, peraí. A gente vai fazer o http backend.flush novamente. Ele vai começar a dar erro. Por quê? Ele está esperando que a gente fez com 10 por página, mas a gente está passando 5. Então agora a gente vai mudar. Aqui no nosso contributors a gente vai começar a passar algum valor de limite. Você pode ver que nosso branch aqui ele está como tipo assim, não verifiquei se o limite existe ou não. Então ele não está pegando o branch completo desse if. Então vamos passar um cara chamado 5. E agora ele vai começar a fazer diferente. Ele já vai passar por todos os branches do nosso método, ok? E vamos ter agora uma execução diferente.
Bom, passamos o nosso per page com erro 500, porém ainda não chegou aqui. Vamos ver o porquê ele não está chegando. Temos o get contributors, espero o erro 500. Eu posso tentar colocar um 404. Eu tenho aqui uns exemplos também salvos. Ah, sim. Depois disso eu preciso fazer um outro cara, que é o scope.digest. Deixa eu ver como eu configurei isso daí, que é antes do flush. Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso mostrar que o ciclo da aplicação que eu estou fazendo está executando. Então, a partir desse momento, ele vai começar a dar outros erros. Então, deixa eu mexer aqui rapidinho. Scope digest. Scope. Opa, falta aqui o dólar. Então, você vê, nossos testes estão passando novamente. E está passando também pelos outros caras. Bom, vamos ver o expect dele. Ainda não entrou nesse cara. Vamos ver. Bom, então, se a gente vir aqui, o que estava acontecendo é porque tem um Dan aqui. Por isso ele está caindo dentro desses outros, dentro daquela branch do service. Então a gente vai fazer o quê? Vai remover esse cara e vai tirar esse Dan. A partir desse momento, nosso teste vai começar a dar erro. Ele está dando um outro erro no caso de undefined to be 10, porque a gente está esperando aqui. Deixa eu ver onde é que é. Vamos mudar aqui. A gente passa o limit. User controller. Spec linha 51. Que o nosso escopo aqui não está feito ainda. Então a gente vai fazer um flush, um digest. Vamos ver como vai executar. Eu acho que é porque eu tenho que passar um result data. Vamos fazer o nosso teste, log undefined, e agora está passando. Ok? Então a gente pega o result data, que é as informações da requisição, que é o que a gente espera, nosso user mock 10. A gente passa esse cara, faz o digest e espera que tenha usuário com tamanho de 10 índices. É o que está acontecendo, ok? As informações estão sendo passadas. A gente já fez duas descrições de testes, um é com 2 e um é com 10. Então na prática a gente já alcançou 100% desse branch, ok? Esse é um exemplo prático de como que funciona o teste unitário. Tem várias outras coisas para se fazer, mas para início é isso. Acho que vocês possam ter entendido. Eu vou deixar isso daí mais sucinto da próxima vez também, ou então vou fazer um pouco mais avançado e vou deixar assim. Vou tentar liberar esse repositório na web para vocês conferirem. Espero que vocês gostem. É isso, pessoal, e até a próxima.